Estamos de volta aqui na nossa rotina de estudos, né, à distância. E eu quero lembrar vocês que depois dessa mês de julho, nós tivemos um aumento muito grande na movimentação na cidade. Então, por favor, evitem ao máximo aglomerações. Se puderem ficar em casa, fiquem. Não saiam, tá? Evitem ao máximo sair de casa. E aí aqui a gente está voltando justamente das nossas férias, né? Umas férias muito boas, né? Não foram muito longas, mas foram boas. Para a gente descansar, para a gente colocar a nossa cabeça no lugar, tá? Continue fazendo uma boa alimentação, dormindo bem, tá? Dormir bem ajuda muito o sistema imunológico, a alimentação ajuda muito o sistema imunológico. E aí a gente vai aproveitar essa volta para fazer uma revisãozinha sobre os principais grupos de cordatos, né? Então, nós vamos fazer uma revisão sobre os principais grupos de cordatos. E aqui eu trouxe os 4 últimos grupos de cordatos que nós vimos. Classe: anfíbios, répteis, aves, mamíferos. E a gente vai fazer um pouquinho sobre uma explanação, uma revisãozinha rápida sobre esses 4 grupos, voltando agora das nossas férias, né? Que a gente sabe que nas férias a gente não pega no livro, não dá uma lida, não relembra. Então vamos aproveitar para relembrar. Nosso primeiro grupo de tetrápodes que nós estudamos foi os anfíbios. Nós vimos que foram os primeiros cordatos a conseguir, de forma mais eficaz, a sair da água e ir para o ambiente terrestre. Como ele foi o primeiro grupo de tetrápodes a ter um certo domínio do ambiente terrestre, ele ainda tinha algumas, como eu posso explicar, algumas dependências muito grandes da água. Então, eles precisavam da água. Para que eles precisavam da água? Eles precisavam da água para reproduzir. Olha aqui eu coloquei fase aquática. Então, eles tinham uma fase de desenvolvimento que só ocorria dentro da água. Então, ele só fazia reprodução na água, tá? Lembra que eu falei para vocês? Por isso que a gente escuta muito sapo no período de chuva. Começou as chuvas, a gente ouve muito sapo. As chamadas vocalização dos sapos. Por que nós ouvimos muito sapo no período de chuva? Porque é o período que eu vou ter maior incidência de poças de água. Então, é um período em que os sapos, né, os anfíbios em gerais, vão aproveitar para reproduzir. Tenho muita água. Se eu faço reprodução na água, então, quando tem muita água, eu aproveito para reproduzir. Tá? Então, a gente escuta muito aqueles coachar de sapos, de rãs, de pererecas, né? E isso é o quê? É o macho atraindo a fêmea para um local de água. Lá, essa fêmea vai entrar na água, o macho vai subir nas costas dela e ela vai depositar seus ovos na água. Os ovos, eles não têm cascadura, eles não têm nenhuma proteção contra a falta de água. E os machos vão pulverizando em cima desses ovos o espermatozoide. Então, olha só, ele precisa da água porque os ovos não têm proteção contra a desidratação e eles precisam da água porque a fertilização, a fecundação é externa. Então, o espermatozoide vai nadar e entrar nos ovos que a fêmea pôs. Tá? Então, para isso, ele precisa estar na água. E agora, nesse período que nós estamos vivendo, em que nós temos um calor um pouco maior, a gente às vezes costuma ver sapos. Por que isso? Eles têm uma pele muito frágil contra a desidratação. Então, eles não conseguem se proteger fortemente contra a desidratação. A desidratação deles é basicamente evitada por glândulas na sua pele que realizam a secreção de muco, e esse muco atrapalha a evaporação da água. E por que essa pele dele é tão pouca protegida? Essa pele dele é tão pouca protegida porque ele tem uma respiração complementar pela pele, que é chamado de cutânea. Então, eu tenho uma respiração cutânea que vai complementar. Na fase de vida aquática, em que o anfíbio vive, ele tem uma respiração branquial.
E na fase de vida adulta, ele tem uma respiração cutânea e tem uma respiração pulmonar. A respiração pulmonar não é suficiente para abastecer de oxigênio todo aquele ser vivo. Então ele faz uma complementação pela pele. Daí essa pele não pode ser queratinizada. Daí essa pele não pode ser impermeável, tá? Porque se ela for impermeável, ela também atrapalha as trocas gasosas. Então ele não pode ter essa pele altamente impermeável. Então ele vai ter essa respiração cutânea pela pele. Por isso que vocês não devem jogar sal nos sapos, tá ok? Então nós temos 3 tipos de respiração, né? Nós temos a cutânea, a pulmonar e a branquial. E eles precisam ficar em lugares úmidos devido a essa falta de proteção. Principalmente durante o dia, porque a incidência do sol é maior, eles buscam abrigos onde tem menos temperatura, onde tem mais umidade. E isso acontece muito dentro das nossas casas, muitas vezes. Então, às vezes, eles vão para o banheiro, lá muito úmido, é escuro, tem pouca iluminação. Favorece o desenvolvimento justamente desses animais. E aí nós acabamos nos deparando com esses seres vivos, né? Com esses anfíbios, vindo buscar abrigo muitas vezes nas nossas casas. O lugar mais comum de se encontrar anfíbios na nossa casa: cozinha e banheiro. São os lugares mais úmidos, mais gelados, mais frios. Ok? Vamos lá. Répteis. Nós vimos que os répteis são os primeiros cordatos altamente adaptados para o ambiente terrestre, aqueles em que conseguem viver na Terra de forma extremamente eficaz. Isso se deve-se, vamos lá falar um pouquinho sobre a reprodução. Primeiro, uma reprodução de fecundação interna. O que quer dizer reprodução de fecundação interna? Nós temos o macho depositando seus gametas dentro do corpo da fêmea. Então ele não precisa mais, gente, ele não precisa mais da água. Vamos lá, jogar os espermatozoides na água, ele vai nadar e achar. Não precisa mais. Agora ele está depositando dentro do corpo da fêmea, tá? E os ovos de casca dura, como a gente já fez aquele videozinho, como nós já falamos, os ovos de casca dura, eles vão proteger o embrião contra a desidratação. Eu tenho líquido amniótico, eu tenho o córion, eu tenho o vitelo em grande quantidade, eu tenho o saco vitelínico, né, que guarda os alimentos em grande quantidade. E as cascas dos ovos conseguiram fazer uma estrutura, junto com o córion, uma estrutura muito interessante. Ela consegue evitar a perda de água e consegue transportar gases. Então, ele vai realizar trocas gasosas, gás carbônico e oxigênio, mas não vai perder água pelo processo de desidratação. Tá bom? Então, os ovos foram uma estrutura altamente importante para os répteis, né? Ovos de casca dura agora, tá? As escamas foram outras coisas que vão proteger justamente esse ser vivo contra a desidratação. Então, eu tenho o corpo recoberto de escamas, e essas escamas são estruturas da pele que evitam a desidratação. E eu tive um desenvolvimento pulmonar pleno. Agora eu tenho pulmões que conseguem justamente oxigenar todos os tecidos do organismo sem precisar de uma complementação. Então eu tenho o desenvolvimento do pulmão muito mais aprimorado, muito mais desenvolvidos, e aí justamente eu tenho essa independência da água. Os répteis não precisam de água, eles não bebem água? Bebem água. Mas eles não precisam se abrigar na água. Eles não precisam viver em lugares úmidos. Eu posso ter agora répteis em qualquer lugar, mesmo que ele tenha uma baixa umidade. Tá? Tanto que os répteis são vistos em águas, são vistos em terra firme, são vistos em desertos, são tão eficazes nesse controle de água que eu tenho muitos répteis em desertos, vivendo lá nesses locais desérticos, tá? Justamente devido a esse controle. E aí eu tenho 3 grupos de répteis escamados, né? São aqueles que têm o corpo recoberto por escamas. Os escamados são a grande maioria.
Nós temos os quelônios, em que tem uma placa de proteção em cima e uma placa de proteção embaixo. E eu tenho a coluna vertebral dos quelônios fundido nessa placa de proteção, tá? Então, eles estão lá, fundida, presa, fazendo parte dessa placa. E eles têm a capacidade de se encolher, voltando às estruturas que estão de fora do corpo dessas placas, entrando nessas placas, principalmente a cabeça. Consegue recuar a cabeça muito grandiosamente para dentro dessa placa de proteção. E nós temos os crocodilianos, onde eu tenho uma estrutura de escamas altamente forte, formando quase mini placas, e com umas estruturas de espinhos, que são os jacarés e os crocodilos. Quelônios, tartarugas, peremas, jabutis. Escamados, nós temos as cobras, lagartos, largatixas, todos eles têm essa estrutura de proteção, tá? Então, para não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e vou fazer outro vídeo já, continuando as explicações.